subir 21 lugares não acontece todos os dias, num contexto em que nós fizemos questão de sublinhar a nossa nota de abertura, em que houve efetivamente muitos altos e baixos, como por exemplo a subida do Brasil, está aqui referida, e também a descida do Senegal, que foi para a 31ª posição. Anteriormente tinha uma melhor classificação, mas ao descer para a 31ª posição, a nota introdutória do relatório faz questão de sublinhar o Senegal passou para a 30ª e o Brasil que subiu para a 18ª posição. Bom, no caso Angola subiu também. Ok, normalmente quando nós subimos parece que há sempre um sinal de regozijo, como diz, de satisfação, porque vamos para um patamar mais elevado e temos uma perspectiva, né, panorâmica diferente. Mas em termos concretos, em termos práticos, precisamos saber se o desempenho da nossa comunicação social ela corresponde de facto aos fins pelo qual a comunicação social existe. Formar e informar com isenção, transparência, pluralidade os cidadãos. E mais, abertura para o exercício desta atividade a todos aqueles que estejam interessados neste segmento. Neste ponto, os factos, se nos reportarmos há 2 anos atrás, os factos dizem que nós, apesar de termos várias estações de rádio em Luanda, diga-se que estão concentrados em Luanda, né? Já não vimos este mesmo número de estações de rádio nas outras províncias, excetuando o Ambo, que deverá ter 2 estações, Cabinda, Benguela, sendo que todas elas, também, creio. Lubango, todas elas são emitidas a partir de Luanda e reproduzidas, inclusive a Rádio Eclésia. Bom, Luanda temos aparentemente esse número de rádios e fala-se, e até já se discutiu no Parlamento, da existência das rádios comunitárias, que provavelmente este elemento terá induzido aos investigadores que elaboraram esse relatório que teremos tido uma situação boa, porque não temos rádios comunitárias. Por outro lado, em relação ao serviço de televisão, nós temos apenas 2 estações. 2, 3, 4. Temos a TPA, que multiplicou os seus canais, mas cujos conteúdos não correspondem àquilo que é o fim pelos quais a televisão deve existir. A Zimbo, que agora disse que vai ser privatizada, portanto, temos a rádio, a televisão, alguns canais, Angola Mais ou qualquer coisa assim, enfim, etc. Em relação aos jornais, os periódicos, temos um jornal periódico público, cuja circulação é limitada a Luanda. A circulação do Jornal de Angola é limitada a Luanda. O senhor pode ler o Jornal de Angola no Ambo, mas 2 dias depois. E no Quando Cubango o senhor não lê o Jornal de Angola porque não chega lá. Os jornais privados que existem, cujos proprietários estão associados e ligados ao regime, estes circulam em Luanda. Portanto, os jornais privados, o senhor não os lê 10 dias depois fora de Luanda. Bom, portanto, e temos uma situação que já foi amplamente discutida e debatida, que nos leva a questionar se de facto esta subida é qualitativa ou quantitativa. Parece-me ser quantitativa pelos números que disse. Temos o problema da Camunda News, que era um canal de YouTube, né, que emitia, mas a dada altura, devido à sua forma de emissão, os conteúdos, a forma como informava, sentiu a mão pesada do regime. Portanto, apesar da lei da imprensa e da radiodifusão permitir que exista esse serviço, nós assistimos a Camunda News a ser fechada, a ser transformada apenas num canal para emissão de música. Portanto, parece-me que aqui, quando falamos de comunicação social,
na minha perspectiva, se quisermos dizer que houve uma subida, uma melhoria, não pode ser em termos quantitativos de existência de rádios e jornais, mas tem que ser em termos qualitativos do tipo, da qualidade de serviço que é prestado. Sobretudo, a nossa atenção deve estar cingida nos órgãos de comunicação sociais públicos, não os privados, por causa da responsabilidade que têm e da abrangência que têm. Portanto, na Rádio Nacional de Angola, apesar de existir vários canais, o único canal que parece ser livre deverá ser o desporto, mas dependendo do tema que vai tratar, parece ser o desporto. Bom, tudo o resto são canais onde a censura é, digamos assim, uma prática. Na televisão pública de Angola, bom, isto é uma tristeza o que se passa com o TPA. Há, notoriamente, uma pobreza de conteúdos, provavelmente falta da imaginação dos seus gestores, ou eu prefiro dizer falta de imaginação dos seus gestores, porque o que nós assistimos na televisão pública e agora vai se estendendo também para Zimbo, desculpa-me, não falei da ZAP, também vou falar da ZAP, estendendo-se para Zimbo, há uma pobreza de conteúdo que em nada engrandece, forma e informa o cidadão. Não, este é o problema. Fiquei com a primeira apreciação do Dr. Serrabango. Obrigado. Dr. Kangondo, é também esta sua apreciação numa altura em que há regozijo pelo facto de Angola ter ascendido 21 lugares nesta classificação da Reporters Sans Frontieres? É também a percepção sua de que efetivamente não há motivos para festejos, vistas as coisas assim como descreveu o Dr. Serrabango? Ou seja, convinha que fosse em qualidade e não em quantidade? Bom, a posição de Angola e também esta sua apreciação? não é uma questão de ser a minha apreciação ou o Dr. Serrabango, né? Penso que é uma apreciação de um cidadão ou de qualquer cidadão minimamente consciente, porque não me parece que seja justo esta qualificação, e até porque sabemos que nós vivemos num contexto, né, onde funcionam muitos lobbies com vista a, digamos, lavar, branquear a imagem, né, do atual executivo, né, a partir do estrangeiro. E normalmente relatórios como esses... Então está-me a dizer que há um lobby que influenciou este relatório, que se pode dizer? Bom, a interpretação que eu faço do que está a dizer? É esta minha visão, porque costumo sempre dizer, e aqui estou de acordo mais uma vez com o Dr. Serrabango, não bastam que se digam que nós mudamos. As coisas, então as mudanças têm que ser vividas e sentidas. Isso quer dizer que devemos ver o impacto dessas mudanças. Portanto, se formos olhar para a prática, e aqui é importante que a gente faça, digamos, algumas considerações em torno do tema geral, né, que são as liberdades. Importa referir que, mesmo do ponto de vista acadêmico, as liberdades são tomadas como condição do indivíduo, não é, que possui direito de tomar, digamos, ou de fazer escolhas de forma autónoma, orientadas pela vontade própria ou por vontade própria. Ora, importa aqui referir que este conceito, na verdade, tem uma base filosófica a partir de um pensamento apresentado na antiguidade, no caso por Aristóteles, que depois também foi subscrita por por John Locke e Immanuel Kant, onde, digamos, vão definir a liberdade como a possibilidade de se proceder a escolhas orientando-se por vontade própria. E como nós estamos a falar das liberdades, depois, ligando aqui a essa questão da comunicação social, penso que poderíamos chamar aqui a questão da liberdade da imprensa. E daí que, dizia eu, penso que foi bem apresentado o ponto de vista sobre o qual discorreu o Dr. Serrabango, citando aqui o papel de vários órgãos da comunicação social em Angola, para depois nos perguntarmos na prática se de facto esses órgãos têm estado a exercer a sua função no âmbito da comunicação social com a liberdade na perspectiva em que apresento aqui, não é? E o Dr. Serrabango foi muito feliz em dizer que, na generalidade, tem havido muita censura, não é?
começando pelos órgãos da imprensa escrita, que são os jornais e outros, a imprensa radiofônica, a televisiva. Esta então já não se fala. Ora, quando nós vamos dizer que não bastam que as medidas ou as mudanças sejam escritas, é importante que elas sejam vividas e sentidas na prática. Nós estamos a dizer que era importante que nós assistíssemos a uma mudança de atitude nos nossos mídias. Mas esta é a pergunta que eu fiz, portanto, o que é que mudou para fazer Angola subir efetivamente? É ali onde eu vou chegar, eu 125? quero lá chegar, se me permitir. De facto, na prática não mudou nada. Ou seja, se nós fizermos aqui uma análise comparativa, não é? Desde 2017 até agora, né, a altura em que o presidente João Lourenço assumiu o poder em Angola, ou melhor, podemos dividir essa análise em dois momentos. Desde 2017 até pelo menos 2020 ou 2021, nós assistíamos a uma aparente abertura no que a comunicação social diz respeito, não é? Onde podíamos ver na TV Zimbo vários convidados no programa Revista Zimbo a emitirem opiniões divergentes, opiniões diferenciadas, o que de certa forma correspondia a alguma pluralidade de informação, não é verdade? O mesmo ocorria mais ou menos na Rádio Nacional de Angola, na TPA de forma um bocado tímida, mas também ia se verificando. Mas ora, de um tempo a esta parte, sobretudo falando desde 2020 até agora, as coisas regrediram consideravelmente. O que quer dizer que em vez de melhorar, nós pioramos. Vamos olhar para o formato das televisões em Angola, né? Sobretudo para os programas com mais audiência, o programa onde participam pessoas para emitir opiniões, analisar situações socioeconômicas, situações políticas do país. Quais são os players que são convidados normalmente? Têm sido pessoas normalmente ligadas ao regime e pessoas com um ponto de vista alinhado de forma excessiva, se quisermos, com o atual executivo, não é? Nós em 2018, 2019, nós assistíamos, por exemplo, no programa, o programa da TV Zimbo, citei há pouco, acabei de me esquecer, a revista Zimbo, entidades como, no caso, o falecido Dr. Raul Danda, não é? Pelo Partido UNITA, assistíamos ainda ao Dr. João Paulo Ganga, se quisermos, pela sociedade civil, porque não se assumia como político, nem membro de partido político algum. Enfim, nós víamos muitas entidades singulares a participar desses programas. Infelizmente, nos últimos anos, isto não se verifica. O que significa que o controle melhor, da mídia pelo executivo, pela entidade governamental que assume o poder em Angola, fechou-se cada vez mais e vai se fechando ainda mais. Hoje por hoje, vê-se as mesmas pessoas. E podemos estabelecer aqui um exemplo, um paralelo com a Rádio Despertar. Neste programa em que estamos hoje convidados, ora, eu penso que a última vez que cá estive remonta a cerca de 2 ou 3 meses. Mas desde lá passaram várias pessoas, e temos estado acompanhando, passaram várias pessoas aqui, o que significa que tem havido uma rotatividade, no sentido de se dar vez e voz a outras pessoas, oportunidade às outras pessoas de debitarem aqui as suas opiniões. Isto, na verdade, significa, né, mais ou menos, ou muito ou menos, pluralidade da informação, porque todos têm direito a vez e voz. Mas, infelizmente, nos nossos órgãos de comunicação social público, isto não se tem verificado. Então, daí, penso ser justa essa colocação que o Dr. Serra Banco traz. Quando se questiona como é que nós estamos na prática, apesar dessa escrita. Então, é aí onde surge o pensamento segundo o qual, portanto, essa mudança neste relatório pode ser objeto ou pode ter por trás... Pode ser resultado de algum lobby. De algum lobby, porque nós estamos habituados a isso, sobretudo nos últimos dias, tem havido lobby para tudo quanto é atividade do executivo, não é verdade? Tem havido lobby, até, claro, até os Estados Unidos emitem relatório a dizer que Angola está bem nisto e naquilo, mas na verdade, na prática, nós não sentimos. Não é? Então, era importante deixar aqui isto de forma muito sublinhada, que não obstante haverem relatórios a dizer isto e aquilo, o importante é que nós na prática não sentimos isso. Portanto, na prática continuamos a ser um país muito fechado do ponto de vista do exercício das liberdades
no âmbito da comunicação social. Não há aqui qualquer abertura, salvo melhor opinião. Francisco, o paciente é também da mesma opinião. Qual é a apreciação que faz do desempenho da comunicação social neste contexto de ascensão de 21 lugares, saindo da 125ª posição para o lugar 104 este ano? O que é que efetivamente tem havido de melhorias no que a comunicação social, liberdade de imprensa, no caso, diz respeito na sua apreciação? Bem, bom dia, Alexandre Neto, bom dia, Dr. Serra Bango, Dr. Cangundo e o meu amigo do Meia. Desde já estender a minha saudação a todos os taxistas, os ouvintes da Rádio Despertar. Portanto, apesar do tema hoje falar dos limites ou das liberdades, portanto, não descarta uma saudação para os nossos colegas que hoje também no exercício dessa liberdade de trabalhar estão a exercer a sua atividade. Pois a ANATA os taxistas são os que mais usufruem desta liberdade. Têm acesso aos órgãos de comunicação social públicos, os de maior alcance aqui da nossa praça. Passaram a ter com mais abertura. Quando vão para lá pedir para passar uma mensagem, passam sem dificuldade. Como é que está? Qual é a apreciação que vocês fazem da situação? A apreciação da nossa liberdade de imprensa, na verdade, é das mais difíceis que podemos avaliar. Nós estamos num país quase que divididos, não é? Entre um país totalmente partidarizado, entre os do MPLA e entre os da UNITA e outros, e, portanto, a imprensa também tem esse comportamento. Para nós, os sem partido, acabamos por ficar volta e meia, somos acusados de ser de um, depois somos acusados de ser de outro, de acordo com as oportunidades que nos vão dando. Sim. Se nós estivermos a falar hoje para a Rádio Despertar, que é uma rádio cuja programação, cujo conteúdo, muitas vezes também, neste exercício de imprensa e na violação da própria lei da imprensa, muitas vezes o conteúdo estão muito virados a algum saudosismo ao Partido UNITA. Quando nós estamos aqui, somos acusados, conotados de UNITA. Quando nós estamos numa rádio, numa televisão pública, numa rádio nacional, com um conteúdo muito virado ao MPLA, não é, e ao governo, e também somos conotados a bajuladores e etc, etc. Na verdade, esta é a doença política que o país tem, esta divisão das pessoas, né, por conotação política ou partidária. Indo diretamente para a questão do Alexandre Solomba, é de que, na verdade, todos nós, enquanto líderes da sociedade civil, enquanto jovens muito ligados aos questionamentos, à pressão social, muitas vezes a imprensa nos rejeita, quer a pública, quer a privada, não é? Nós, às vezes, temos mais acesso à imprensa pública quando estamos a falar de atividades viradas à filantropia, não é? Com alguma presença de um ou de outro político, de um outro governante. Portanto, a imprensa pública às vezes se digna em apresentar aquilo que fizemos para promover uma determinada entidade pública, política, não é? Mais do que aquilo que é a nossa própria ação. Ou seja, se nós estivermos numa doação de sangue ou de bens não perecíveis para qualquer comunidade, a imprensa vai apenas para entrevistar o administrador daquela região, não é? Para falar política e não para promover o ato de benevolência que nós estamos a levar para aquela comunidade, infelizmente. Portanto, este é um desafio muito grande que a imprensa tem e aqui os nossos especialistas têm para promovermos, não é, aqui algum equilíbrio no exercício da imprensa. Na verdade, nós, enquanto associação, sobretudo a Associação de Taxistas e a ANATA, que é uma associação fortemente conotada, não é, com um grupo de pressão, muitas vezes conotados como um grupo
anti-governo, muitas vezes também conotado pela sociedade civil, quando promovemos atos ligados ou muito próximos ao governo, como um grupo que se vai alienando ao governo pelas ações que nos obrigam a ir pela administração pública e não só. E isto, às vezes, temos verificado um fecho, uma barreira na mídia privada e uma barreira na mídia pública, e acabamos, às vezes, ficando com as redes sociais, infelizmente. Preso por ter e por não ter calma. Eu apreciei aqui e tomei nota de alguns pontos sobre os quais vamos depois bater um bocadinho, não é? Aprofundar. Muito interessante. Olha, Jonas Sebastião vem pelo MEIA. O MEIA, na pessoa do Francisco Teixeira, a quem saúdo se nos está a ouvir, tenho muito respeito por ele, Francisco Teixeira, muito interventivo na comunicação social, na imprensa de uma maneira mais objetiva. Nota que houve melhorias, já houve momentos difíceis para vocês exercerem a vossa atividade e houve mais abertura nos últimos 12 meses, o que fez com que Angola efetivamente passasse da posição 125 para a posição 104. Muito obrigado, Alexandre Neto Solombe. Acredito que pronunciei bem o nome. Perfeito. Exatamente. E uma saudação mais uma vez extensiva aos colegas do painel e aos ouvintes da Rádio Despertar. Bom, no tocante à pergunta que me é feita, o Dr. Kangundo foi muito assertivo naquilo que é a sua abordagem quanto à questão dos lobbying que são feitos, principalmente desde que o presidente João Lourenço tomou o poder. Hoje o nosso país é muito mais dirigido com preocupação no sentido de querer mostrar uma imagem externa muito bela de uma Angola melhor, de uma Angola que para nós que estamos aqui no dia a dia não conseguimos constatar, porque às vezes nos perguntamos onde é que essas pessoas vão buscar dados para depois serem apresentados. Não é? Por exemplo, Angola hoje subiu 121 lugares. E o doutor... Não, neste caso, nesta classificação 21, subiu 21 lugares. Estávamos exatamente. na posição 125. Exatamente. E o doutor Serra Bango aqui na sua abordagem fez a apresentação, por exemplo, de várias rádios existentes, principalmente em Luanda. Acredito que esses órgãos só fazem avaliação, tem Angola como Luanda como Angola, porque se for para avaliar Angola, eu acredito que não teríamos esse relatório e essa subida galopante que Angola teve. E ainda para esses órgãos de comunicação social, ou seja, essas rádios, a Comercial Despertar, aqui onde estamos, não é já a dificuldade de ser ouvida aqui no Benfica. No Zango. No Zango, não é? Aqui no Kazenga, tem dificuldade, há bairros que você não consegue ouvir a Rádio Despertar. Então, se até as rádios que estão aqui em Luanda há dificuldade de ser ouvida, imagina agora o meu pai, a minha mãe que está lá no Nambangongo. Só ouve Rádio Nacional e que só tem uma linha, não é? Então acredito que aqui não se trata de outra coisa senão a promoção sempre da imagem. Gasta-se rios de dinheiro no sentido de pagar empresas de lobbying, no sentido de promover em Angola, porque promove-se Angola fora, mas aqui dentro as coisas são completamente diferentes, porque nós temos dificuldade. E o Chiquilso disse muito bem, não é? Nós temos dificuldade quase em todos os lados. Se você querer aparecer, tens que bajular, tens que lembrar bota, tens que falar bem. Porque se você manter um bocadinho de verticalidade, fecham-se todas as portas. E resta mesmo só as redes sociais, onde vamos ali. E depois as próprias redes sociais também já tem limite. Não é? A primeira pessoa tem que comprar o saldo, já temos dificuldade de comida, não é? As pessoas já têm dificuldade de o que comer, vai carregar mais o telefone para navegar, não é? É um problema sério que depois acabamos por analisar. Como é que se compreende que nós que vivemos aqui, nós conhecemos, nós acompanhamos, não é, a nossa imprensa, nós já tivemos aqui N semanário, vamos recordar que é Atual, Angolense, Factual, quer dizer, todos fecharam, hoje já não existem, não é? E ficaram aí alguns que eu acho que Folha 8 continua, mas em online também só já não é o físico.
O Jornal de Angola foi dito aqui que não é, também só se ler em Luanda, não é? Porque nas demais províncias, 3, 4 ou 5 dias depois, uma semana depois é que o jornal chega. Então, onde é que estes órgãos vão buscar esses dados que depois fazer com que se faça essa análise e se promova, não é? Porque, também para fazer a seguinte análise, o nosso governo, por exemplo, quando aparece análise no sentido de que Angola desceu, não é? Questionam completamente esses mesmos órgãos que hoje estão a dar vivas. Não é? Pois que hoje a Repórter Sem Fronteira apresenta Angola, que subiu 21 lugares, hoje estão a dar vivas. Mas amanhã, quando apresentarem que olha, Angola desceu mais 5 lugares, vão questionar esses dados, vão aparecer, não, onde é que eles foram buscar esses dados, onde é que... Mas como aqui subiu, já dão viva, acredito que não se trata de outra coisa, porque aqui, nós que vivemos aqui, nós que estamos aqui no dia a dia, quer dizer, a cada dia que passa as coisas estão a regredir. Nós há dias atrás fomos a reunimos com a CEAS, apresentámos essa preocupação. Uma das nossas preocupações como movimento estudante angolano é essa regressão das liberdades. Não há crescimento, não há evolução. A cada dia que passa, o cerco vai fechando. A cada dia que passa, o cerco vai fechando. Eles é que ditam as regras. Vão ditando as regras, olha, o que se fala agora é isso. Até nas redes sociais. Não é porque na introdução do senhor já disse que a divulgação de conteúdo que vão perturbando, não é? Hoje você na rede social encontra informações que, quer dizer, aquilo que é essencial nós esquecemos completamente, ficamos a debater futilidade. Não é? Hoje quer dizer, vai se, não sei se o termo é correto que eu vou usar aqui, vai se estupidificando a sociedade vai tendo idiotas úteis a aparecerem, a trazer conversa que aqui não cabe. O revista Zimbo que o Dr. Kangundo faz aqui referência, que já foi uma marca, hoje quase já ninguém consegue assistir aquilo. Então esses dados foram buscar onde? Esta é a pergunta que fica no ar ao caro Jones. Dr. Serrabango, é muito interessante que seja assistir tudo o que nós podemos ouvir aqui nas vossas abordagens iniciais. Eu gostava de lembrar, não sei se concordará comigo, que ao ficarmos sem uma imprensa livre, onde os jornalistas possam efetivamente fazer o exercício da sua liberdade, a sociedade perde um pilar de vigilância e no combate contra a corrupção. Pode-se aqui estabelecer uma relação causa e efeito entre a derrocada da imprensa num dado momento histórico com a crescente corrupção, com a institucionalização da corrupção. Arrisco-me a dizer isso. Concorda comigo? Eu não sei se está lembrado que antes da institucionalização da corrupção, e estou a falar ainda do tempo do presidente Eduardo Santos, há um processo de aquisição de títulos editoriais, estou a falar nomeadamente do Semanário Angolense, do Agora e outros títulos, aliás, que foram sujeitos de compra, de aquisição, para só depois a corrupção efetivamente se institucionalizar aqui na nossa realidade. Há esta relação de causa e efeito entre a queda do nível, da qualidade do jornalismo praticado e a institucionalização da corrupção em Angola? Concorda que há esta relação estabelecida num dado momento histórico do nosso país? Desapareceu o Angolense, desapareceram outros títulos e registrou-se um crescendo da corrupção. Aliás, institucionalizou-se a corrupção. Estou lembrado de um discurso que falou da necessidade de criação de uma burguesia aqui na nossa praça, não é? Foi mais ou menos coincidente com esta fase em que foram cortados ou desapareceram os títulos editoriais aqui no nosso mercado. Pode haver alguma coincidência. Pode haver alguma coincidência. Explico-me porquê. Parece-me que não vou dizer que exterminar, né? Acabar com a liberdade de imprensa ou restringir este exercício por via de limitação de vários órgãos, primeiro tem que ver com a manutenção do poder.
Esse é o objetivo, eventualmente. A manutenção do poder. Ok. Porque a pluralidade de órgãos de comunicação necessariamente vai abrir portas à pluralidade de opinions makers e a abertura das consciências, elevação da consciência cívica do cidadão, desperta. Primeiro, é preciso manter o poder blindado e protegido fora da comunicação social, ou controlar a comunicação social. Ora, mas este poder também alimenta-se, provavelmente, aí vamos chegar a questão, alimenta-se de um poder financeiro. É preciso que a comunicação social não mande cá para fora todos os desmandos financeiros que acontecem no exercício do poder. Lembra-se que o senhor Graça Campos, há uma edição do jornal angolense que tinha escrito o seguinte: a riqueza agora mudou de cor. Famoso, foi histórico, ficou célebre este tipo. A riqueza mudou de cor. A partir daquela altura, muitos cidadãos começaram a perceber quem eram os ricos que tínhamos em Angola. E os nomes foram... Portanto, lá está. A questão que coloca provavelmente tenha alguma relação disto, né? O fecho, a limitação, ou cercear, ou condicionar o exercício da liberdade de imprensa para ofuscar, para não permitir que os cidadãos percebam e não criam consciência cívica de combate, de denúncia da corrupção. Porque o combate à corrupção não se faz só pelos tribunais, como se quer fazer. O combate à corrupção faz, primeiro, pela denúncia e exposição daqueles que praticam esses atos. Portanto, o melhor meio de denunciar e o ótimo é a comunicação social, porque é rápida. E o melhor espaço para expor é a comunicação social. Portanto, o método boca a boca, como é o que se usava anteriormente, não é funcional. É funcional, mas não é eficaz e nem é rápido. Portanto, a comunicação social de todas as formas, quer online, escrita, falada, de televisão, expõe a nu todas as tramas, todos os vícios da governação. Coincidente ou não, é que todos aqueles dignatários e governantes que estavam associados à dilapidação do erário público, coincidente ou não, têm, ou foram, ou são sócios, ou são acionistas de órgãos de comunicação social. Uma boa parte deles. E continua. A saga não terminou. Provavelmente agora fazem-no não tanto para controlar só a comunicação social em relação à corrupção, mas para fazer um contrapoder ao que o poder existe, às disputas internas que existem. Mas, indo concretamente à sua questão, parece-me que sim. Porque não há, digamos que em política não há coincidências. Os factos, as coisas praticam-se meticulosamente e calculadamente. E a história reza que, a partir do momento que, quando se começaram a criticar os titulares de poder, os órgãos titulares de cargos públicos que tinham riqueza, isto não aconteceu só agora. Eu quero me reportar o seguinte: há um tempo, antes ainda dos anos 80, quando o senhor Lopo do Nascimento, na altura atribui-se a ele a esta frase: precisamos partir os dentes da pequena burguesia, porque eram ricos. Ok. Bom, mas esta pequena burguesia, depois, passados alguns anos, tornou-se a mais importante e recebeu, digamos, o aval ou a bênção daquele discurso: precisamos criar fazer a acumulação primitiva do capital. E era importante que a acumulação primitiva do capital fosse feita sem que a população soubesse. Provavelmente aí se justifica porque é que
a imprensa fosse controlada por aqueles que têm interesse na acumulação primitiva de capital. Vamos lá ver. Nessa altura, criam-se a ZAP. A ZAP não é de qualquer um de nós que está aqui. Criam-se vários outros jornais, ou compram-se os vários jornais, mas não para circular, para desaparecerem. E os jornais desapareceram. Porque eram esses jornais que faziam as denúncias. Um deles é o Folhinha, Folha 8, que mantém-se. Bom, podemos discutir sobre o Folha 8, mas como também se criaram vários jornais para detratar aqueles que, não fazendo parte do sistema, não fazendo parte do sistema, vistos como oposição ou que têm ideias contrárias, também existiam jornais para os servir. E ainda existem. Bom, parece-me que aqui a imprensa, numa fase inicial, ela jogou um papel importante para denúncia e exposição da corrupção em Angola. Jogou. Quer aquela que é feita cá, como as informações que recebiam de fora e eram reproduzidas. Nesse sentido, tal como coloca a questão, parece-me que sim, porque é por essa via em que são feitas as denúncias e a exposição, para além de que também nós tivemos vários fóruns em que eram apontadas as práticas, os vícios, mas não eram suficientes. Todavia, se quisermos falar de combate à corrupção em Angola, nós não vamos encontrar a mesma abordagem e a mesma perspectiva da abordagem do combate à corrupção, por exemplo, no NOC, no Tomboco, no Lumbalanguimbo, lá no Calai, enfim. Por quê? Porque a imprensa não chega lá. E a imprensa que lá chega, como diz o Jones, a imprensa que lá chega é aquela exatamente que não interessa falar disso. A imprensa pública. Eu há pouco esqueci-me de 2 pormenores. Para terminar mesmo, Sim, para... sim. 2 pormenores. Primeiro, será que a subida de Angola tem a ver com o facto de, ao longo desses 2 anos, se estiver errado, digam-me, por acaso algum jornalista foi morto? Não, esta é a questão. Também avaliar a liberdade de imprensa só no facto de não ter acontecido a morte de jornalistas. E não precisava, é bom Parece que não muito acontece. redutor, não é? Sim. Acho que isto vai um bocado de encontro com o que o próprio Presidente algumas vezes defendeu. Acho que a visão do Presidente João Lourenço, que se regozija com o facto de haver liberdade em Angola, até porque nunca ter acontecido a morte de nenhum jornalista. Sim, Isto parece muito redutor, não é? Sim, mas pode ser um elemento que esteja na base desta avaliação. Porque se considerarmos a Coreia do Norte que baixou, lá há mortes de jornalistas. Sim. A outra questão que eu gostaria também de trazer aqui é para citar por uma questão de justiça. Para além da TPA e Zimbo, temos a Girassol, a rede Girassol, Quimic, a ZAP, cujos proprietários não são qualquer um de nós aqui, né? Não são qualquer um de nós aqui. E a rede Angola também. E, portanto, esta é uma outra questão que também deveria ser colocada na perspectiva da corrupção. Como é que os agentes públicos são sócios, têm jornais, televisão, enfim, etc, etc. Esta é uma das questões levantadas pelo sindicato na nota de imprensa que tivemos a oportunidade de ler na íntegra. Dr. Kangondo, esta é uma das perguntas que, enfim, que era incontornável. A questão da situação jurídica das empresas que enfim, detêm estas licenças para emissão, quer radiofónica, quer visual, portanto, na televisão. A lei é exigente em relação a isso por causa da transparência que é citada no artigo 26 da Lei de Imprensa. Há a necessidade de se saber quem são os donos, mas há um órgão que devia tratar disso, que estou a falar da ERCA, que simplesmente pouco faz para exigir que se esclareça quem são efetivamente os titulares, os proprietários verdadeiros desses órgãos de comunicação social. De modo que nós temos aqui na nossa praça uma situação muito delicada
nunca se sabe quando é que estas 20 ou dezenas de rádios instaladas aqui são, ao fim e ao cabo, de um mesmo proprietário. São estas fraquezas que colocam, que desacreditam a nossa legislação, o nosso quadro jurídico. Qual é a apreciação, qual tem sido a sua apreciação sobre tudo isso? Não se saber quem são os proprietários das licenças destes órgãos de informação que dominam o espectro radioelétrico da nossa praça. É um problema que nós temos, efetivamente, sobre o qual não se consegue falar. A ERCA está praticamente demissionária desta função essencial, que emprestaria maior transparência na questão da posse das licenças. Quem são os donos desses órgãos de comunicação social? Bom, este é ou não é um problema sobre o qual se faz tábua rasa e ignora-se por completo? Na sua opinião? obviamente que isto corresponde, claro, a um problema. Mas o problema aqui não deve ser visto na perspectiva jurídico-legal, ou seja, na omissão ou falta de leis para regular. Até porque para isto nós temos cerca de 5 ou 6 leis, não é? A começar pela lei da imprensa, a lei da própria radiodifusão, a lei da própria ERCA, a lei, portanto, que regula o estatuto do próprio jornalista. Não é? Portanto, existem todo esse quadro jurídico-legal, não é, em Angola para regular essas atividades. Portanto, o que me parece estar a ocorrer aqui é o que já muitas vezes eu disse. O que falta, na verdade, é a disposição de quem governa em cumprir, digamos, todas as disposições contidas nessas leis que acabo de citar. Se quiser posso voltar a citar, né? Começando exatamente pela lei número 1/17, que é a lei da imprensa, não é? Que estabelece os princípios orientadores da comunicação social. Temos ainda a lei 2/17 da entidade reguladora da comunicação social, que é a ERCA, não é? A lei 3/17, que são todas elas de 2017 e são leis muito bonitas. O grande problema está na disposição de quem governa em respeitar a própria lei ou dispositivo normativo. Ora, quando nós falamos sobre isso, nós temos que nos perguntar essencialmente quem é a ERCA. A ERCA deveria ser uma entidade independente. Infelizmente não é independente. Se não é independente, está a serviço de um grupo. É por estar a serviço de um grupo exatamente que se omitem os nomes dos proprietários desses órgãos de comunicação social. Por uma razão muito simples, que também já foi dita aqui pelo Dr. Serrabango, né? O objetivo, e penso também foi dito pelo Francisco Paciente ou Jones, salvo erro, que há aqui um objetivo muito claro de ofuscar outros órgãos de imprensa, sobretudo aqueles que preservam ou conservam alguma independência, alguma pluralidade, alguma isenção. Ou seja, compraram-se muitos jornais para detratar, para denegrir, para desfazer outros órgãos. Logo, podemos aqui analisar hipoteticamente uma ou duas pessoas a deterem quase todos os órgãos de comunicação social, né? Desde jornais aos audiovisuais. Exatamente, aos audiovisuais, na verdade. Logo, não interessa que essas pessoas sejam conhecidas, porque por uma questão de conhecimento. Olha, quando eu fiz, digamos, no começo ou no introito da minha locução, fiz aquela colocação filosófica, importa aqui referir que a própria filosofia refere que o direito à liberdade ou o exercício da liberdade deve estar associado ao conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento das liberdades facilita ou proporciona o seu exercício. Mas está a dizer que as pessoas não conhecem os seus direitos, é isso que quer dizer? Os municípios que o Dr. Serrabango citou aqui não sabem nada sobre os atos de corrupção que são praticados em Luanda ou em Angola. Por quê? Porque não há esta informação. Se não tem esse conhecimento, não tem como exigir que o gestor público tenha um comportamento diferente. Não é? Então, eu estou a pretender dizer com isto que tudo isto, na verdade, é pensado
tudo isto é programado, isto não acontece de forma gratuita, de forma inocente. Não, isto é programado, isto é fruto, digamos, de um projeto pensado previamente. E eu posso lhe dar aqui um exemplo. Venha o exemplo, quero. Quando, digamos, começou a febre das denúncias dos atos de corrupção, normalmente quando ocorreu a situação em que esteve envolvido o Major Lussat, a TPA engendrou um programa, que todos nós vamos estar lembrados, foi recente, o banquete. Quanto tempo demorou o banquete? Não demorou muito tempo e foi logo censurado. Por quê? Porque aquilo expunha os atos praticados por muito boa gente, entre aspas, não é? Que está no executivo. E é claro que se o banquete continuasse, obviamente que aquilo ia parar ao João Lourenço. Eu costumo sempre dizer aqui, e eu fico sempre à vontade para falar sobre isso, o João Lourenço é tão corrupto quanto todos outros que ele quer combater, ou que ele diz querer combater. Por isto mesmo é que o banquete não continuou, porque entendeu-se que estava a expor demais as pessoas ligadas ao poder político, pessoas associadas ao atual Presidente da República. Então, tudo isto justifica a que tenhamos uma mídia com esse comportamento. Por quê? Porque tem o beneplácito de quem governa. Ou seja, nos outros países ou nas outras paradas, nós costumamos ver a mídia ser considerada como o quarto poder. Infelizmente em Angola, e inversamente, a mídia, e sobretudo a mídia pública, é um quarto do poder. Porque é lá onde o poder, não é, dorme, tira as roupas, apresenta-se de forma completamente desnudada, no dia seguinte troca de vestes, vai para a rua, quer dizer, faz tudo o que quer. Não é verdade? Se nós tivéssemos uma mídia isenta em Angola, obviamente, nós hoje estaríamos a ter uma discussão pública em relação a um comportamento dúbio do presidente João Lourenço. Ora, os meus colegas de painel hão de concordar comigo. E isto é público. O presidente João Lourenço, quando tomou posse, dos primeiros atos que ele fez, que ele começou a praticar, foi a crítica acirrada contra o anterior presidente. Sobretudo na questão da adjudicação dos contratos públicos. E o exemplo foi quando ele retirou, digamos, a obra do Porto do Dandes, a empresa Atlântico Ventures, salvo erro, não é, afeta a Isabel dos Santos. O que é que ele trouxe como justificativa? O que é que ele trouxe? Violação da lei dos contratos públicos. Ou seja, o presidente disse publicamente que o José Eduardo dos Santos não tinha cumprido os preceitos legais contidos na lei da contratação pública por ter feito a adjudicação direta. Mas hoje nós temos, de acordo com vários jornais, cerca de 98%, não é, das concessões das obras, dos contratos públicos. São por ajuste direto, não é? Ajuste direto. Mas a mídia cala-se. A mídia pública, quer dizer, tem um comportamento demonstrado por um silêncio ensurdecedor, onde não se fala nada absolutamente. Mas se tivéssemos uma mídia plural, isenta, nós estaríamos a discutir isso publicamente. Não é? Haveriam muitos analistas nas TVs Imbos, nas TPAs 1 e 2, nas TVs Gerações, a discutir esta matéria. Por que um presidente critica os atos do seu anterior, do seu antecessor, mas ele depois pratica... Não, exatamente não, pratica em dobro. Ou mais do que isso, porque o que o presidente João Lourenço praticou nesses últimos anos supera em larga medida aquilo que o José Eduardo Santos fez em 38 anos de poder. Muito bem, tomei nota. Mas a mídia cala-se. Cala-se, infelizmente. A mídia cala-se. Francisco Paciente, quando expôs a sua primeira introdução, a sua primeira nota, fiquei com a impressão de que vive o constrangimento de ser conotado reiteradas vezes com o facto de ser, enfim, apodado de um grupo de pressão, não é? Sente de algum modo um constrangimento, um afrouxar da vossa intervenção por este constrangimento que é criado junto dos órgãos públicos de comunicação social
E aqui esteja à vontade, pode falar à vontade, independentemente da conotação. Pode Está falar à com vontade. medo? Está à vontade, ninguém o constrange, aliás. Pode falar à vontade, a rádio estará sempre aberta para as suas exposições, Não, criticando ou fazendo apologia, não temos problema nenhum. Sentiu de algum modo constrangido por tudo o que tem acontecido, esta conotação com o grupo de pressão? Acha que isto pode ser extensivo também às outras organizações que atuam um pouco nessa esfera da pressão que vocês fazem, exercem? Pois, na verdade, gostava de começar a responder essa questão do Alexandre Neto com a abordagem do Dr. Cangundo. E antes gostava de colocar uma pergunta ao Dr. Cangundo. Nós, quando estamos a falar da liberdade de imprensa, acha que o exercício de imprensa só deve ser feito de forma isenta, plural, se for numa mídia pública? Pensamos que não. O cumprimento da lei de imprensa, a lisura que tem que haver na comunicação, a isenção, deve ser feita para qualquer órgão de comunicação licenciado para o efeito. Certo. Porque isto não é uma obrigação da lei para todo mundo que esteja no exercício da imprensa, qualquer órgão de comunicação social, cumprir. Quero com isso dizer o quê? E concordo consigo plenamente quando diz que Angola não tem, efetivamente, liberdade de imprensa, ou seja, os órgãos de comunicação em Angola não são livres, não são isentos, quer público, quer privado. Já dissemos também, e agora vou diretamente à pergunta. Claro que nós, enquanto uma associação, nós somos a Associação de Taxistas e até aqui das maiores associações, não é? Associações com mais de 30 mil membros, não é? E na verdade somos um grupo de intervenção social. Portanto, nós defendemos, nós monitoramos as vias, nós temos alguma intervenção crítica naquilo que são as condições de trabalho que nos são proporcionados, não é, pelo governo para o exercício da nossa atividade. Portanto, isto pode sim, de algum modo, nos órgãos de comunicação social públicos, não aceitar a nossa não presenciar e não participar nas nossas ações por entenderem que elas têm algum conteúdo crítico. O exemplo do que estamos a passar agora, não é? Nós estamos num momento difícil, nós estamos num período da discussão da tarifa, da nova tarifa de táxi, e, portanto, nenhum órgão de comunicação social público ainda falou disso. Ninguém quer ouvir, ninguém Ninguém quer ouvir isso porque tem medo de ouvir isso, porque pode dar a entender à opinião pública de que nós estamos a preparar, se calhar, uma contestação de taxista, o que não é verdade. Portanto, os órgãos de comunicação social público, por si só, mesmo até sem as supostas orientações superiores, os jornalistas autocensuram, evitam de comunicar-se com a nata para não ouvir os problemas reais dos taxistas. E quando nós fizemos também outras ações muito relacionadas à sensibilização dos taxistas, à orientação social, a pedir a calma para que não haja uma ou outra contestação no momento incerto, os órgãos de comunicação social privados também, como a Rádio Despertar e outros, vão dizer não. O Francisco da Nata, ao invés de contestar, neste momento está a sensibilizar como se um indivíduo, um advogado do governo se tratasse. Portanto, é ali onde a nossa mídia, quer pública, quer privada, acaba por prestar um péssimo papel quando se trata de interesses. Aí aqui vamos na lógica, na frase, naquela famosa frase do Tomás Sankara, de que quem te alimenta te controla. Portanto, quer a mídia pública, quer a privada, exercem um papel muito descontextualizado com o interesse público através dos players que controlam essas mídias. Portanto, cada um quer mandar na sua mídia,
quer introduzir uma linha editorial que satisfaça os seus interesses, não é? E não os interesses das comunidades. É o que nós vemos nas nossas mídias. Portanto, aqui na Rádio Despertar, eu conheço o Alexandre Neto há quase 20 anos, desde 2006, que todo mundo, toda Angola, todo mundo sabe quem é Alexandre Neto no âmbito da comunicação social, não é? Sabe quem é o jornalista A, B e C. Mas eu, Francisco Paciente, agora, se eu convidar Alexandre Neto para um projeto de rádio para falar somente dos meus interesses ou dos taxistas, o Alexandre Neto vai falar disto, pura e simplesmente. Porque na própria máxima de que quem te alimenta te controla. Os jornalistas da Rádio Despertar, todos eles, se vão para a Rádio Nacional, acabam por prestar serviço daquilo, da bajulação, do culto de personalidade, às vezes, a alguns dirigentes, mas eles estão conscientes do serviço que deviam fazer. E nós temos exemplo disto, de jornalistas que saíram daqui e hoje estão na Rádio Nacional, estão na Rádio Luanda e outro, e prestam aquilo que nós consideramos um péssimo trabalho do ponto de vista da qualidade da comunicação nos termos da lei. E outros saem nesses órgãos, chegam aqui para a rádio e também lhes é colocado uma linha editorial do interesse do proprietário, do patrocinador ou do político para satisfazer, não é, mais os seus interesses do que os interesses de informar com verdade e com isenção as nossas comunidades. Portanto, isto é que nós vivemos, infelizmente. Olha, eu percebi, por acaso, aqui aspectos muito interessantes que foram colocados. E perante esses problemas que levanta, assim mesmo eu dirijo, como é que nós vamos sair deste imbróglio? Sabe, porque talvez isto tenha um bocado a ver com a história, com certo. A história da nossa comunicação, da nossa imprensa aqui em Angola. E se calhar vamos ter que lidar com estas inconformidades. Se calhar não teremos um jornalismo igual ao que há, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, mas teremos um que responda àquilo que é básico, que é fundamental, o contraditório que deve passar, ouvir a outra parte quando assim se impuser, não é? É o que efetivamente, para nós podermos chegar a uma situação. Em sua opinião, como é que acha que nós poderemos nos desenvencilhar de todas estas amarras que condicionam o exercício em liberdade da profissão? Que eu sei que há muitos profissionais muito criativos na nossa praça, apesar destes constrangimentos que se colocam inevitavelmente por causa da história, do percurso histórico que nós temos na nossa realidade, no nosso país. Em sua opinião, como é que nós vamos sair dessa situação? Bem, na verdade, em minha opinião, primeiro começaríamos por nós mesmos, enquanto indivíduo, pela mudança de consciência. Porque o que acontece, além do poder político, do poder financeiro, tem muito a ver com a consciência. Primeiro, todos nós, se tivermos que falar como jornalista, temos que mudar de consciência e dizermos ao nosso patrão de que o exercício de imprensa deve ser efetivado nos termos A, B, C e D, independentemente de que o meu chefe queira que se faça isto. Se o chefe quer que se faça isso, isso tem que ser num programa de entretenimento e não de informação. Se todos os jornalistas, todos os profissionais agissem por uma mudança de consciência pessoal, já teríamos um passo para termos uma imprensa livre e isenta. Segundo, tem que ver com o empoderamento das próprias pessoas. Portanto, ali voltamos a cair de novo a quem é de direito, ao governo, a quem regula estes órgãos. Primeiro, para empoderar do ponto de vista das condições e do ponto de vista financeiro, porque um indivíduo, quando está empoderado financeiramente, quando tem tranquilidade, sabe se posicionar. Portanto, primeiro, mudança de consciência. Segundo, aqui voltamos a bater ao executivo o empoderamento dos órgãos de comunicação social. Porque quando não estão empoderados, também têm dificuldade de mudar de consciência, porque sabem que, primeiro, que ganham mal. Se ganha mal, não tem condições para viver
e tem medo de falar a verdade junto do proprietário de um órgão de comunicação, junto do patrão, de que nós temos que trabalhar assim e não como o patrão quer. Portanto, mas há outros que nem sequer se dão, se cansam de falar a verdade junto do seu patrão para despertá-lo também. Eles estão com um espírito de autocensura, com muito medo, em que aceitam tudo que um determinado boss lhe orienta, independentemente se isso viola as regras mínimas da lei de imprensa. Há jornalista que nem diz no patrão, não, a lei não diz isso. Não, chefe, espera aí, nós temos que agir de acordo com a lei. Não tem coragem de dizer isso porque sabe que pode ser despedido e não tem como viver se não trabalhar. Portanto, isto é que falta. Muito bem, peguei o ponto. O Dr. Kangundo queria rebater alguma coisa que disse o paciente, por favor? Quer dizer, não diria rebater, né? Se calhar aqui é melhor não. Alguns esclarecimentos que se impõem. Tem o microfone aberto, querendo, por favor, podem fazer as vossas intervenções. Era apenas para esclarecer aqui, se calhar, uma nota. Não, o microfone está a funcionar. Não reparo o que o Francisco faz. Não sei se eu dei a perceber que, digamos, o mau funcionamento da mídia apenas assenta a mídia pública e não a mídia privada. Por isso penso que foi bom então que depois o próprio Francisco corrigiu, disse que em Angola a liberdade de imprensa estava quase que inquinada. Portanto, a responsabilidade, no fundo, que o Francisco Paciente, aliás... Sim, mas deixa-me só continuar para eu não perder aqui o raciocínio. A grande questão que se coloca é, eu estou de acordo quando diz que a mídia em Angola, desde a pública à privada, tem muitos problemas para melhorar. Eu estou de acordo e aqui não há razões de questionamento. A grande questão é que eu tenho que colocar na balança duas situações, porque uma vive com o meu dinheiro, não é? Com a minha contribuição, e outra nem tanto, nem por isso. Daí que a minha crítica senta mais na pública, e porque, por outra razão, eu sinto-me muitas vezes vilipendiado nos meus direitos de informar e ser informado pela mídia pública do que pela privada. Ora, exemplo, nesta rádio em que falamos, aqui, né, disse que essa rádio é do Partido UNITA. Neste microfone eu já fiz uma crítica ao Partido UNITA. Lembro-me que foi no mês, portanto, no mês da campanha eleitoral, né, em Angola, e no entanto aquilo foi em relação a um pronunciamento do Partido UNITA à margem da reunião que os partidos políticos na oposição tinham mantido com, na altura, os ministros do território, penso que era o Marci Lopes e o Dr. Adão de Almeida, já não me lembro se na altura estava em que ministério. E, portanto, o pronunciamento saído dali, assumido por um membro do Partido UNITA, eu achei que não deveria ser. Eu fiz uma crítica dura aqui, tanto é que no dia seguinte houve um mudar de posição, mas nem por isso eu fui, digamos, barrado nesta rádio. Continuo a vir aqui sem problema. E eu até agora não senti isto. Ao contrário, eu tenho sido prejudicado. Ora, em 2020, na altura da Covid, eu fazia parte de um dos movimentos aqui de Luanda, do movimento estudantil, o qual o nome não preciso citar aqui. A primeira vez que o Ministério da Educação autorizou a cobrança das propinas, mesmo sem que as escolas ministrassem aulas, né, porque as aulas não se dão ao ministro, eu, em nome da organização, elaboramos um documento e fomos à Rádio Nacional de Angola, gravamos uma matéria e a matéria simplesmente não passou. Porque no dia seguinte me disseram que eu tinha sido muito crítico. Não tinha interesse público. Exatamente. A informação que tive é isto. Olha, tu és muito crítico, a forma como você criticou, não tinha como passar a matéria. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu em tempos fui... ainda em relação à Rádio Nacional de Angola, em tempos recebi um convite que era para participar de um debate. Quem até deu o meu contacto é um dos meus amigos, não vou citar aqui o nome, né? É o jornalista ligou-me e tal.
convidou-me para aparecer, mas horas depois eu recebi a notificação de que estava desconfirmado o convite. Informações que me chegaram é que o jornalista não sabia quem eu era. Mas depois de falar comigo, pôs-se a investigar e tal, percebeu quem eu era e encontrei um X aí. Este não passa na Rádio Nacional de Angola. Não fui à Rádio Nacional de Angola. Fui ao Kwanza Norte, a uma atividade para falar exatamente da liberdade da imprensa. Esteve lá a TPA. Ora, eu quando cheguei em casa, eu fui assistir o que a TPA passou em relação ao que eu falei. Eu senti-me ofendido. Eu senti-me ofendido. Não, Quer dizer, eu tudo tô confuso. isto para Eu dizer. espero que não saia do tema, não é? Eu sei que tem Não, estou só a responder Pois, à questão por que a minha crítica centra-se mais aos órgãos de comunicação social público e não privado, não obstante também terem seus problemas, como Francisco citou aqui, não é? Então é por causa dessas situações que eu, infelizmente, e porque sei que os mídias públicos vivem das minhas contribuições também. Logo, faz todo sentido que eu enderece mais a crítica aos mídias públicos em relação aos privados. Claro, não estou com isso a querer dizer que os mídias privados não têm problemas. Tem, de fato. Tem os seus problemas. Mas tenho terminado. Muito bem, Dr. Kangundo, já terminou? Sim, já. Em relação a este aspecto, Sim, já vimos coisas piores e efetivamente já vi inclusivamente caras de pessoas, cito por exemplo a cara do Rafael Marques, que Pois. quando fosse a um evento a tela era fechada, o ângulo era fechado de modo que o Rafael Marques não fosse aparecer na televisão. Já tive situações deste tipo e portanto se Mas calhar- agora já aparece. agora já aparece. A abertura então. Não. Pode ser que você mudou de posição, né? Se calhar. Mas qual era a pergunta que posição fica no dele? ar? Mas eu não queria sair do nosso tema, por favor. Há aqui um aspecto que o Jonas levantou muito subtilmente. Eu não gostava que pela sua importância, passasse despercebido. Que tem que ver com os conteúdos que vão para as redes sociais. Tendo sido embora as redes sociais consideradas alternativa, mas o que nós estamos a ver, e disso há referências no relatório, na parte introdutória do relatório da Reporters Sans Frontieres, há muita perversidade que é canalizada para as redes sociais. Dr. Serrabango, esta é uma preocupação que, para além do espaço de liberdade que se abriu, há todavia aquilo que não é jornalismo que é praticado ali, onde o insulto e a infâmia, enfim, a subversão, a alteração, muitas vezes tem lugar. O espaço das redes sociais dá aso a que muita gente use do insulto direto de pessoas, de personalidades, e este tem sido o perigo referido pelo relatório também nesta edição 21ª. Bom, as redes sociais são um espaço aberto e livre. E, portanto, qualquer sujeito, qualquer ator vai lá, encontra o seu espaço e publica o que bem lhe aprover. Bom, mas temos que separar se esta publicação é feita por um órgão de comunicação social ou se por um cidadão, não é? Que cria o seu espaço e vai lá publicar. Se um cidadão cria o seu espaço, a sua página, enfim, e que não se rotula, não se intitula como órgão de comunicação social. Apesar de a lei dizer que também há, entre os órgãos de comunicação, está o espaço online. Online, sim. Enfim, isso é que temos que separar. Agora, por exemplo, sei que o Jornal de Angola emite, tem uma página online, a TPA, a Rádio Nacional, a Girassol, a Despertar, enfim, etc. Aqui, aí que sim, se nestes espaços, destes órgãos que são oficiais, conhecidos como que o seu métier é mesmo a comunicação social, e encontramos esse elemento, aí sim, salvo aqueles jornais que disse, existem alguns jornais que são criados deliberadamente, aliás, até controlados por agentes de serviço de inteligência. Pois, este é o outro lado, é o financiamento. Há, Sim. inclusivamente, isto também está citado no relatório, e no caso
na nossa realidade, há efetivamente uma área, a ação psicológica, creio, que financia este tipo de subversão nas redes sociais. Sim, como dizia, controlados por agentes de serviço de inteligência. Pois. Que criam esta confusão. Não é? Isto, quer dizer, manchar o bom nome de cicrano ou fulano, sobretudo quando estes, como disse no princípio, não fazem parte de um certo círculo político. Isto aqui é uma questão que devemos separar daquelas questões, daquelas não são notícias, mas são frases que se colocam lá, enfim, a falar de tratar o fulano, cicrano, enfim. Isto aqui depois fica ao livre-arbítrio de quem tem acesso ao espaço, se vai consumir aquilo ou não. Bom, e até há sempre também a possibilidade de quem se sentir ofendido naquele espaço demandar uma responsabilidade criminal contra quem o faz. Portanto, aqui o exercício da liberdade, do acesso àqueles conteúdos é de cada um, não é? O que me preocupa e que nos deve preocupar são aqueles órgãos que são oficiais, quer sejam públicos ou privados, e que nos seus conteúdos digitais, se eles fazem isto ou não. Nós temos agora muitos jornais online que parece que são oficiais. Há um elemento que deve constar ali, se calhar deveríamos pedir, é que esses espaços digitais, ou esses órgãos digitais, deveriam ter lá no princípio o seu número de registro, e sabemos se de facto o Ministério de Tutela oficializou, legalizou ou não aquele espaço. Não é? Temos vários aí. E aqui, claro, surge essa confusão. Não é? Portanto, a mim o que me preocupa é que tudo isso que se disse aqui, que o João nos trouxe para cá, não sejam emitidos e publicados pelos órgãos de comunicação social oficiais, quer sejam eles públicos ou privados. Mas a questão é, nós também sabemos e temos acompanhado que nos órgãos de comunicação social oficial, públicos, há um espaço que é usado para denegrir imagens de A e B, C. Inclusive, os seus autores usam pseudônimos para não serem identificados. O pseudônimo é mesmo por causa disto. Pois é. Sim, e então isto é que é preocupante. Mas eu gostaria de fazer aqui dois... É uma pena que não tenhamos aqui no espaço, aqui no debate, alguém ligado ao sindicato de jornalistas ou do Ministério da Comunicação Social, enfim, a ERCA. Certo. Quando se falava pouco da comunicação, o Dr. Manuel deu um exemplo para demonstrar a questão do banquete. Eu queria dar um exemplo, mas não tão visível, não, digamos, estrondoso. Eu queria dar um exemplo mais pequeno, que qualquer um de nós, é que se tivéssemos rádios comunitárias, nós teríamos percebido o impacto e a importância da existência da comunicação social no combate à corrupção. É o PIM. Ok. PIM. O que é que eu tenho, PIM? Programa Integrado de, como é que é? A intervenção dos dos municípios. municípios. O que tem muita coisa que se lhe diga. E que se tivéssemos comunicação social, as rádios comunitárias, na prevenção do combate à corrupção, teríamos várias notícias. E eu só quero dar um exemplo. A um determinado ano, provavelmente no segundo mandato do Sr. Presidente João Lourenço, no discurso à nação, ele apresentou um monte de números, inclusive de obras inacabadas ou que não existiam e como se existissem. Só um cidadão que, enquanto ele falava, foi lá com o seu telefone e filmou aquela infraestrutura pôs a funcionar. Terá sido a partir do BIE. Exatamente. Portanto, a comunicação social, se tivéssemos órgãos de rádios comunitárias, provavelmente isso circularia. Está a ver a importância da coisa. E porque é que, aí sim, agora respondendo voltando à questão que colocou, se o facto de terem sido
controlados, jornais, tem alguma relação com a corrupção? Tem. Tem. Esta é a questão central que nós temos tem, colocado. tem. E, portanto, a outra questão que também foi aqui levantada, e que se calhar é só para complementar. Jones, deixe só Pelo o Dr. facto- Bango terminar, Sim, já pelo lhe facto daremos a de- palavra. em relação à transparência quanto à propriedade dos proprietários Dos próprios órgãos de comunicação. social. A lei Ninguém quer falar sobre este assunto. Sim, Quem são a os lei- donos dos a lei órgãos de comunicação? estabelece e diz claramente que se essas forem anónimas, elas têm que ser nominativas, têm que ser conhecidas. Ok. Isto é para quê? Para acabar com o monopólio. Que a lei proíbe o monopólio. Por causa da questão, nós não sabemos se um mesmo indivíduo controla uma rádio, um jornal, televisão, controla depois outra rádio, televisão, enfim, etc. E nós temos em Angola indícios de monopólios na comunicação social. É provável que agora estejam a se diluir porque o presidente João Lourenço, quer dizer, por bem e por mal, não é? Atacou fez um ataque direto à corrupção, não é? Para desfazer determinados grupos, mas ele está a fazer outros grupos. Outros grupos, sim. Portanto, está a ver? É só uma transferência, né? Quer dizer, ele entra pela porta de trás, pela porta de frente, mas vai pela porta de trás para entrar na mesma casa. E, portanto, provavelmente vai evitar a corrupção. Mas esta é a ilustração. Sabe, isto depois tem extensão. Por exemplo, eu vou à questão dos bancos, não é? Sim. Os bancos, por exemplo, quando fala que há um ataque feito à corrupção, não é? Os bancos são reportados como tendo muito sucesso. Quase todos os anos há crescimentos. Este ano o BNA... Nem todos os bancos. Mas os principais Ok. têm lucros quem na são os ordem... proprietários? Têm lucros na ordem de mais de 50%. Mas também aqui coloca essa questão do contraditório. Não, eu não quero fugir do tema, estou só a dar como exemplo tanto a indiferença que o Estado angolano, na pessoa do Executivo, que é o que tem que agir, a forma indiferente como olha para esta extensão dos lucros nos bancos. É um segmento de mercado que efetivamente é muito interessante, onde o governo devia intervir. Não é normal que 4, 5 bancos dominem e tenham lucros na ordem de mais de 50%. O Estado tem que intervir ali. Devia intervir. Há alguma coisa não está aqui, oportunidades de negócios que não estão a ser exploradas e que estão a favorecer a um pequeno grupo. É só para citar isto como exemplo. Eu não quero sair do tema, nem quero, porque há muito que se diga. O Jones há muito que está a pedir a palavra. Eu não sei se o Dr. Serra Banco terminou a exposição do ponto de vista Era só pequeno para efetivamente ser mais contundente em relação àquilo que estava a dizer, sustentando neste pequeno exemplo que acabou por evocar. Jones, a questão que eu coloquei é a forma atordoada como esses voluntários comunicam nas redes sociais, não é? Tem um efeito perverso muito grande. Há liberdade, sim, houve, aliás, num dado momento, mas daquele jeito, da forma como se atacam os dignatários, os próprios presidentes, estou a falar do Presidente da República, a forma como se ataca o líder, por exemplo, na oposição, os líderes na oposição, os presidentes de partidos políticos, acho que não é a forma mais correta. Com insultos, palavras obscenas, eu acho que ninguém resiste à contestação. Isto já não é liberdade só, é libertinagem. É confusão, não é? Claramente. Mas eu gostava ainda não fugindo da pergunta que me faz. Pois. O Dr. Serra Banco falou aqui do PIM. Há um programa que, se bem nos lembramos, de uma TV que fechou, que é a TV Palanca, se não me lembro. A Vida TV. Não, a Palanca TV. Ok. Angola Urgente. Ok. Esse programa fez com que o canal fechasse por causa do PIM. Porque lembro-me bem o que apresentava o programa, quase todos os Guilherme apresentava todos os dias uma maqueta, não é, de uma obra do PIM, e aquilo foi despertando, e até que depois fecharam o canal, no sentido de que poderia ser um canal de desporto, e até hoje
Ele não abre, não é? Eu gostava de voltar à questão, por exemplo, que foi levantada, não é? Voltar à questão falou-se aqui da ERCA, não é? E estamos aqui a falar da questão de quem são os donos dos órgãos de comunicação social que vão proliferando. E a questão da ERCA, por exemplo, é a questão, por exemplo, que a gente olha para a Assembleia Nacional. Esta questão da bipolarização do país, de dois polos, do UNITA ao MPLA, esse problema está na ERCA. Porque a ERCA não é independente em função disso. Como tem uma maioria que é representada pelo MPLA, ela nunca, em nenhum momento, vai fazer realmente aquilo que é a sua verdadeira função. Porque ela tem noção, não é? Ao dar abertura, ao trazer à tona quem são os donos, vai se dar conta que aqui há aquilo que se disse aqui, monopólio, vai haver abertura na comunicação social. Nós temos a plena certeza que, pouco a pouco, o governo perde. Ou seja, quem está a governar pode perder o poder. Porque não, o papel da mídia às vezes é isso mesmo, né? O controle da mídia, nós não vamos ser ingênuos e pedir, isso nunca vai abrir. Isso nunca vai abrir porque eles sabem que é o único elemento que eles têm para a manutenção do poder. Um dos elementos mais importantes, e falou-se aqui do quarto do poder, é um dos elementos mais importantes para a manutenção do poder, porque precisa manter o povo na ignorância. O povo precisa só ouvir Rádio Nacional. O povo só precisa assistir TPA e mais nada. Eu tenho um amigo da TPA que me diz assim, Jones, por mais que vocês reclamem, no fim do dia vocês vão debater mesmo o que falaram na TPA, porque é o único que existe. Você não tem escolha. Não, Johnny, desculpa. Deixa-me só terminar. Não, era mesmo só um ponto importante nessa perspectiva. Okay. Eu vim apresentar um problema na altura aqui na Rádio Despertar. E o jornalista era o Cavita Chilala. Me disse assim, não, nós não acreditamos em ti, Francisco. Nós só vamos acreditar em ti quando você for anunciado na Rádio Nacional e na TPA, e nós vamos aceitar que você é presidente da NATA, altura. Eu a dar documentos de uma Assembleia Geral. Eu dizer, não, nós não aceitamos esses documentos. Nós estamos à espera da TPA. É só para reforçar. Exatamente. No fim do dia, no final do dia, vocês vão debater mesmo aquilo que vocês falam que é falso, que a gente fala lá. Porque é o único, não temos outra escolha. Então, isso interessa quem está no poder. Quem está a governar não vai fazer aberturas. Ele vai abrir aqui, ele já sabe onde vai fechar. Não vão dar ponta sem não. Porque o presidente João Lourenço, quando assumiu o poder, em 2017, logo deu uma abertura. Os jornalistas foram até o palácio, fizeram perguntas. E todo mundo lançou salvas de viva, no sentido de que finalmente abrimos o presidente. E agora? Não é? Foi um ensaio. Foi um ensaio que todo mundo ficou emocionado que realmente agora temos presidente. Agora há abertura nos órgãos de comunicação social. Mas era uma forma não é no sentido de fazer um ensaio para ver até que ponto as coisas chegam. Mas quando começou a ser, fechou-se. E a cada dia que passa, as coisas vão fechando. Por exemplo, enquanto não se mudar, não é? Enquanto existir, por exemplo, na ERCA, só o UNITA, o MPLA, e o MPLA vai ter sempre a maioria conforme é na Assembleia. Na hora da aprovação, na hora do voto, quem vai ganhar? Depois o resultado que sair dali, nós temos visto muitas das vezes o Reginaldo Silva aparecer a público, a discordar completamente daquilo que é, como é que está a ser dirigido a ERCA. Mas aquilo é como os dirigentes fazem o vídeo de mercador, não é? Com os cães lá e a caravana passa. Ele fala, é apenas e não faz mais do que isso, não é? E as coisas, as leis estão aí bem feitinhas, não é? Mas o problema está no cumprimento. E não lhes interessa. Como não lhes interessa, nós vamos continuar nesse vai e vem. Nesse ping-pong, né? Nesse ping-pong, daqui, essa acusa daqui, aquela acusa dali. E nós vamos continuar nesse estado, porque a quem governa, e eu há dias atrás estava a conversar com um amigo e disse o seguinte, olha, enquanto o que tiver a almejar o poder, não fazer mais do que o que está no poder, nós vamos continuar na mesma. No pugilismo existe um princípio. Foi pugilista também? Não gosto muito desse desporto. Não é? Existe um princípio. O aspirante ao título tem que fazer mais
Mais do que E já como que mais, está lá, mais, né? mais do que está lá. E como fazer mais? Tem que ter Não, condições. deixa-me só terminar. Se fazer igual, a vitória é sempre de quem tem o título, de quem detém o título. Então, como fazer mais? Como fazer mais? Bom, Mas esta é a questão colocada. Sim. Como fazer como, mais? como, como fazer mais? Bom, na verdade, eu tenho dito sempre que eu sentava muito com meu avô. Eu sou do Bengo, da província do Bengo. E meu avô contava muito como é que eles correram com o colono aqui. Como é que correram? Não, houve determinação, houve vontade. Eles chegaram a um momento que disseram que chega. Ele contou-me que ficaram primeiro 3 meses separados de todos. Era preciso preparar um grupo no sentido de se municiar de como é que eles poderiam fazer para correr com o colono da nossa terra. E eles fizeram isso com determinação, com coragem. O maior problema é que nós pensamos muito com o estômago. O estômago aqui fala muito mais alto do Ali que acabas concordando comigo do que quem te alimenta te controla. controla. Exatamente. Não é? Exatamente. Olha, há um artigo que o jornalista Koki Mokuta fez, publicou no decreto, onde ele apresenta as 12 figuras que dirigem esse país. Nomeadamente, atenção, quero saber. Curioso. Bom, ela apresenta o presidente, como figura principal o presidente João Lourenço, Laborinho. o ministro do Estado para o Adão de Almeida, o Edertrude. Ela apresenta 12 figuras. Não é? E essa matéria foi muito consumida, não é? Mas a realidade está ali. Mas agora, nós precisamos fazer alguma coisa. Os que almejam o poder, eu sinto que Mas também... este não é só um problema de quem almeja o poder. Está a falar da organização política? Ou é um Não, problema... não, também, porque a ERCA, por exemplo, que é o órgão de comunicação, eles estão lá. Mas Eles o é que Koki também é poderiam da fazer ERCA. mais. O Koki também é da ERCA. Koki é da Comissão de Carteira e Ética. Sim, Ele não é- sim, claro, não é- mas- não é da ERCA. Ele não faz parte da ERCA, ele faz parte da Comissão de Carteira e Ética. Sim, mas Não é? nós, quando estamos a falar da Comissão de Carteira e Ética, estamos a falar de uma espécie de uma inspeção na atividade. Exatamente, da própria liberdade de mas eu imprensa. estou ainda a me cingir na ERCA, que é o órgão regulador de comunicação social. Que É um diferente. exemplo apenas. Exato, não é um exemplo Ok. apenas. Então, quer dizer, tem que se fazer mais, não se faz mais. Eu sinto que há um conformismo, epá, pronto, até aqui a gente já conseguiu qualquer coisa, o resto vamos gerindo, não é? Porque enquanto os órgãos de comunicação social não forem independentes e não informarem com isenção, nós vamos continuar no estado em que está. Sim, mas quem Nós está vamos- conformado, John? Não, Quem está então, conformado? Que está conformado? Que devia fazer mais, bom, que está conformado. Que está conformado. Primeiro, eu, por exemplo, participei na manifestação dos jornalistas. Eu vi aquilo, desculpa-me lá os jornalistas, mas eu senti aquilo uma brincadeira. Quando a antiga... Sim, a primeira, eu acredito que foi a primeira manifestação que os primeira. jornalistas realizaram enquanto estavam a assaltar demais a sede do sindicato. Não é? Saímos do largo do 1º de maio, se não me lembro, estamos numa tração até aí quase na frente à unidade operativa. Mas Já acho- começamos já a fazer um sentido inverso para fazer pressão, um órgão de pressão, não é? Quer dizer, uma coisinha de nada. Depois aquilo ficou assim em banho-maria. Quer dizer, enquanto os sindicatos, não é? Os partidos políticos, outros movimentos de pressão, não nos unirmos em torno disso para exigir, no sentido daqueles que devem fazer, aqueles que deveriam cumprir, ou se deveriam fazer cumprir, ou deveriam cumprir aquilo que está estabelecido na lei, não forem pressionados para isso, nós vamos continuar. Nós vamos vir aqui N vezes para debatermos. Não haverá resultados. Não vai haver resultado. Doutor Não vai haver resultado. Cangondo, por favor, está a pedir a palavra. Pois, queria primeiro dizer, quero responder aqui um Queria só sublinhar que estamos a falar das nossas liberdades e o ambiente de exercício da imprensa. Este é o nosso tema central. Sim, e o que eu vou A dizer quem aqui. interessam
as atuais assimetrias. O que interessa está identificado. Está identificado. Muito Pronto. bem, Dr. Manuel. É mesmo Gomes, no estamos âmbito- no declinar do tempo, Sim. já são passados 6 minutos da hora dose. Tá bem. É no âmbito mesmo das liberdades, né? Queremos fazer conclusões. Porque estou aqui a exercer a minha liberdade. Sim, Então, senhor. um ouvinte mandou uma mensagem a pedir que eu esclarecesse o que eu disse aqui em relação ao presidente João Lourenço, quando eu dizia que ele é tão corrupto quanto os outros. E o ouvinte pede que eu esclareça como. Bom, Identifica o ouvinte também. Pois, é não, importante. convém não fazer. Ele pediu. Questão de liberdade, anonimato. Não, mas Mas isso é a liberdade. não está a identificar, ele não se identificou, só tem. Nós temos que dar cara. Sim, mas ele não está identificado, apenas tem o número. Pronto, ele pediu que eu, digamos, esclarecesse por que eu afirmo, ou faço essa afirmação. Bom, primeiro é preciso dizer que a corrupção sempre compreende um ato contrário à moral ou à ética. E no plano jurídico legal, né, é corrupção todo o ato tipificado como tal. E na lei orgânica sobre as eleições gerais em Angola, portanto, é tipificado o ato de oferta de bens em fase ou em sede da campanha eleitoral como um ato de corrupção eleitoral. E nós acompanhamos o presidente João Lourenço, portanto, a oferecer aparelhos de som, não é? Em sede da campanha eleitoral, oferecer material de cultivos e outros bens às populações. Portanto, esse comportamento do presidente configura corrupção eleitoral. Por este ato, ou melhor, encontramos aqui todo o fundamento jurídico-legal para dizer o que estamos aqui a dizer. Mas há outros comportamentos, outros atos do presidente João Lourenço que subsumem também esta prática. A própria questão, não é, das adjudicações diretas, os ajustes diretos, não é? Hoje, a nível do mundo, está provado que esta é uma prática que fomenta a corrupção. E, portanto, ele mesmo, quando criticou o seu antecessor, usou esse elemento. Dizia que essa era uma prática que também contribuía muito para a corrupção que estava instalada no país. E ele continua a fazer a mesma coisa. Portanto, eu estou à vontade para dizer e repito que o presidente, infelizmente, o nosso presidente, não é imaculado. Ele é igual a todos os outros que ele se diz querer combater. Essa é uma nota. Em relação ao que o Jonas estava a dizer, para mudarmos o quadro, né, e eu estou de acordo com o Jonas, porque enquanto nós tivermos o país bipolarizado entre dois partidos políticos, nós não vamos mudar. Mas a responsabilidade é só dos partidos Eu políticos. não quero chegar. Nós não vamos mudar, primeiro porque há um partido que tem um poder absoluto e sobrepõe ao outro. Mas depois porque nós também, enquanto povo, precisamos olhar para aquilo que está disposto no artigo 3 da Constituição. A soberania reside no povo, que o exerce de determinadas formas. Portanto, nós, enquanto povo, não precisamos esperar o momento das eleições para exercer a soberania. Eu já dei muitas vezes muitos exemplos, e eu costumo dar sempre o exemplo da Romênia, que penso que foi em 2020, quando o Por governo... acaso não é a primeira vez que eu ouço este exemplo que dá o Dr. Exatamente. Do Nicolau Ciacel. Exatamente. Aprova um decreto que visava, digamos, ilibar os membros do executivo sobre os atos de corrupção. O que é que o povo fez? O povo esqueceu os políticos, mobilizou-se em massa, mas em massa mesmo, de tal sorte que nem viaturas passavam nas ruas, porque as ruas estavam abarrotadas de gente. Consequência, o governo recuou no decreto, mas o povo disse: não queremos apenas o recuo, queremos a destituição do governo. O governo foi desfeito, convocou-se novas eleições. Para dizer o quê? Que o povo de facto tem poder. E as revoluções francesas, americanas, não é? Mesmo a própria democracia, portanto ateniense, que nós usamos muitas vezes como modelo, vem em consequência disso, em consequência dessa disputa do poder entre os vários grupos e o próprio povo, não é? Então, aqui dizer que na verdade nós não temos que esperar desses dois partidos só. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aqui penso que enquadra-se o exemplo que o João nos deu da história que o avô foi contando em relação à determinação
naquela época, penso que desde 62, né, a altura 61, a altura em que começa a luta da libertação armada. É preciso determinação do povo. Porque os políticos, por natureza, têm mesmo essa característica de querer se perpetuar-se no poder. É claro, eles, e depois usando aquela cartilha de Maquiavel, não é? Que o Maquiavel dá de presente ao príncipe com vista, digamos, a lograr alguns favores, o que nós hoje chamamos de bajulação. É claro que os políticos vão se sentindo confortável, quanto mais não seja, quando o próprio povo fica impávido e sereno, simplesmente a observar como um mero espectador. É importante, é preciso, é fundamental que o povo assuma o seu papel. Muito bem, Francisco Paciente, para concluir, estamos com 12 horas 11 minutos, 12 aliás, já no declinar do tempo disponível para o nosso programa, fazendo conclusões e o que fazer? Já disseram os outros o que fazer. Na verdade, a minha abordagem vai menos na perspectiva dos políticos, não é? E mais na perspectiva da nossas próprias consciências enquanto cidadãos. E eu acho que se todos nós deixássemos fizéssemos alguma coisa para melhorar a liberdade de imprensa, teríamos feito. Se os jornalistas agissem como profissionais e não meros trabalhadores de um órgão de comunicação social, teríamos sim a questão da comunicação social, da qualidade da informação melhorada, e é aquilo que eu disse anteriormente: os jornalistas devem ter a coragem de falar com os bosses, os donos das rádios, de que o que o patrão quer não é o que a lei nos orienta, e portanto nós devemos seguir a lei e não somente aqui a questão da ordem do patrão. Quer os da mídia privada, quer os da mídia pública, que é patrocinada com o nosso dinheiro, eles devem agir assim para termos aqui a questão da liberdade de imprensa minimamente para o índice, ou seja, para o ranking que nós acabamos de ter hoje, não seja apenas pelo fato de aumentarem mais rádios. Hoje temos rádios no Zango, temos rádios em quase todo ponto, mas sim pela qualidade da comunicação que nos é transmitida. É, na verdade, importante termos coragem enquanto cidadão e termos mudança de consciência, porque tudo que vivemos hoje é o comportamento do homem. Doutor Serrabango, enfim, ainda pescando aqui o que traz a nota de imprensa sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, há um desistir da parte dos próprios profissionais que há previsões na lei de imprensa que obrigam a constituição do Conselho de Redação, que é uma forma de fazer o jornalista participar na fixação da pauta, daquilo que vai ser abordado no decurso do dia. Portanto, esse Conselho de Redação é fundamental. Mas nem isso, que é uma previsão da lei, os jornalistas conseguem lograr, conseguem, enfim, realizar, levar à prática. E depois as pessoas passam, e aqui citando o discurso do Jones, passam a responsabilidade aos partidos políticos. O que é que os partidos podem fazer para efetivo? Só os partidos não conseguem resolver todos os problemas. Cada um lá onde está não devia ser um ator ativo no sentido de fazer as coisas acontecer. Estou a falar neste quesito da liberdade, quando não se consegue constituir um conselho de redação com aquilo que é imanente aos conselhos de redação, que é fundamental. Em sua opinião, o que fazer? O que é que podem efetivamente os atores fazer, os atores do jornalismo neste caso? Bom, eu, como sabe, eu não sou jornalista e não percebo lá muito bem. Mas está na lei. Sim, está aqui no artigo 33, Conselho de Redação, enfim. Mas aqui há algumas questões que têm a ver com... desculpa-me os jornalistas, o que eu vou dizer poderá ferir alguma sensibilidade. Mas a classe dos jornalistas tem de ser mais forte. Não apenas dizer que somos uma classe forte do quarto poder e quando não conseguem exercê-lo.
fortes e coerentes. Por exemplo, a classe de jornalistas devia ver o que faz a classe dos professores, do Simprof, determinados. Não podem ser maleáveis. Os jornalistas são maleáveis. É. São muito maleáveis. Provavelmente se enquadram muito bem naquilo que o meu companheiro aqui disse. Francisco Paciente. Isso. Parafraseando Tomás Sankara, quem te dá de comer te controla. Pois poderiam ser mais exigentes no cumprimento da regra, se eles quisessem também fazer o seu trabalho em condições. É verdade que cada um, o proprietário de uma rádio, ele não tem que estabelecer o conteúdo, não, tem apenas colocar a rádio à disposição, pôr a funcionar a sua sociedade e deixar que sejam os profissionais a agirem, fazerem tal como a lei estabelece, em função do tipo de estilo de rádio que quer que funcione. É importante os conselhos de redação, parece-me que sim. E, neste caso, os jornalistas, se fossem mais ativos, eles poderiam socorrer-se dos órgãos que existem para que os conselhos de redação, ou os titulares, ou os proprietários das rádios, ou os responsáveis, no caso das rádios, dos órgãos públicos, funcionassem. O sindicato poderia ser um órgão que poderia auxiliar nesse quesito, que tem a comissão, deve ter a comissão de carteira e ética, a própria ERCA. Bom, a ERCA está moribunda, portanto não se pode esperar muito dela. Não se pode esperar muito da ERCA, por várias razões. Algumas foram aqui indicadas. Portanto, por exemplo, vamos lá ver. Aqui a nível da Despertar, o Conselho de Redação funciona? Como é que funciona? Vamos começar por aqui. Certo. Né? Funciona? Como é que funciona? E eles funcionam com total liberdade para permitir o desabrochar da imaginação, a inteligência dos jornalistas e a criatividade dos jornalistas. Aqui a Rádio Viana, que está aqui próxima de nós, há 10 minutos, funciona, é pública aquilo, funciona. Provavelmente nós precisaríamos ter referências ou indicadores que nos permitissem saber se, de facto, a rádio, conselho de redação de uma determinada rádio ou de jornal funciona ou não funciona. Indicadores externos que nós pudéssemos perceber, enfim, etc. É provável que sim. Mas podemos imaginar. Vamos lá fazer um exercício. Aqui a nível de Viana, existem 1500 problemas sobre os quais não são abordados. Absolutamente. Não entram para pauta de nenhuma. Nem da Despertar, nem da Rádio Viana. Vou dar um exemplo. Claro, simples. Quando chove, quando a natureza nos vem dar o ar da sua graça, este troço daqui da rotunda da igreja até ir assim o centro à escola da formação da polícia penitenciária. Sim. Fica inundado. Água transborda. Água sai daqui do centro da escola, do hospital da Trypanosomiase durante 30 dias a jorrar. Mas depois da água secar, sabe o que há por trás da igreja? Há uma vala que fica cheia de areia. E essa areia está lá. Nenhuma rádio fala daquilo. Só depois de muito tempo é que vai a administração tirar um pouco de areia ao longo da vida. Mas a areia está lá na vala, que quando chover volta novamente para a estrada. O que é que isso quer dizer? A empresa que remove aquela areia, os seus responsáveis têm algum interesse e provavelmente estão ligados à administração. Quanto mais areia for para a estrada, melhor. mais a empresa vai lá e fatura. A rádio não fala disso. Um outro exemplo. Nós não temos água
nós não conseguimos consumir a água das torneiras. Isso é se temos, se corre. Mas nós temos aqui em Viana casas que comercializam água. E a água, há um centro de tratamento da água ali no Luanda Sul, uma teta ou qualquer coisa centro de distribuição de água. Mas há uma empresa que vende água. As redes não falam disto. Não falam disso. Mas isto é preciso um quimbandeiro que vem cá e diz, olha, há esse problema. Bom, para terminar, Você faz parte da comunicação. Quer dizer, portanto, vocês aqui funcionam como uma espécie de rede comunitária, não sós. E não só, doutor Serrabang, se me permite, a exemplo disso que citou, não é? Aí a questão do condomínio. Vida Pacífica? Não, para Vida Pacífica, aqui o condomínio. Jornalistas vivem lá. O condomínio Ginga Isabel, né? O condomínio Ginga Isabel, cujo esgoto está aí mais ou menos alguns metros, né? E depois tem aí a Rua das Cinquentinhas, que por sinal é a rua onde eu moro. Os moradores que vivem no outro lado da rua sofrem agruras porque o esgoto do condomínio transborda, mas esse é um tema que as rádios aqui não falam. A própria Vida Pacífica, os jornalistas vivem lá, né? Para terminar, portanto, penso que os conselhos estão a levantar outros problemas. Não, isto é um problema de conselhos de redação. Sim, os conselhos de redação parece que existem para determinar a pauta, enfim, o funcionamento. Mas é uma questão. O conselho de redação daqui da Despertar foi eleito. A lei diz que tem que ser eleito por escrutínio. Foi eleito. Bom, vocês jornalistas não gostam de responder as perguntas, mas não respondendo vão deixar ao livre-arbítrio dos ouvintes concluir. Sim, claro. Okay. Quem cala consente, não é? Sabe? Portanto, eu é que devo colocar as perguntas, não é? Se me colocar, eu não vou responder. Portanto, aqui. Se calhar pode fazer essa investigação contactando a direção da rádio e certamente saberá com mais propriedade sobre aquilo que efetivamente parece se passa. Que quando são indicados, o Conselho não é eficaz. Pois. Ok. Portanto, enfim, fui buscar alguns exemplos para concluir mesmo. Obrigado. Temos Concluí. Ok, muito obrigado, Dr. Serrabango. Jones, não temos muito mais tempo. Okay. Um minuto para concluir. Bem, em um minuto eu também recebi há pouco uma mensagem pois. De um ouvinte que diz... Bom, mas eu gostava que fizesse mesmo a conclusão, porque se ficar com as mensagens dos ouvintes... Não, era a questão que me foi colocada sobre as redes sociais que disseram que eu não respondi. Pois. Bom, nós também não podemos ser para enquadrar isso na conclusão, exatamente na certo? conclusão, tão ingênuo no sentido de pensarmos que aquilo que acontece nas redes sociais as pessoas fazem da sua livre e espontânea vontade, porque também a gente sabe que há cyberativistas devidamente treinados, não é, no sentido de denegrir, de distraírem, de entreterem, enquanto tem assuntos muito mais sérios do país e as pessoas ficam entretidas com informações nas redes sociais, desviando completamente as pessoas do foco. Então, tudo que se faz muitas vezes nas redes é muito bem pensado, há laboratórios, não é? Que passa um dia a analisar o que é que... Gabinete da ação psicológica, né? No sentido do que é que vamos disseminar desta vez nas redes sociais para procurar desviar a atenção do povo naquilo que é essencial. Então, acredito que acontece nas redes sociais deve nos preocupar. Também obedece a uma agenda, no sentido de as pessoas vamos nos entreter, não é? No sentido de vaza mais um vídeo dali, mais uma informação daqui, e as pessoas esquecem-se completamente para aquilo que é essencial. Para concluir mesmo, para dizer que precisamos, não é, na verdade, sair da nossa zona de conforto. Isso é mesmo um apelo para todo o povo. No sentido de que se nós não fazermos, ninguém fala por nós. Porque acredito que os políticos já estão muito bem confortáveis, não é? E então nós apenas somos um instrumento a ser usado, não é? Tanto o que está na oposição, tanto o que está no poder vai sempre usando o nome do povo para alcançar sempre os benefícios pessoais que nada fazem para o benefício do povo. Então o povo está na hora de, como dizia a Zagaia, povo no poder. O momento é esse, precisamos lutar para aquilo que são nossos direitos. Muito obrigado. Jonas Sebastião do Meia, eu não sei se o doutor... Sim, para concluir, não tem um minuto, né? Minutinho. Não, queria aproveitar para fazer uma denúncia, né? Guardei mesmo por fim, porque diz respeito, digamos, à administração municipal de Viana. Mas não tem nada a ver com liberdade de imprensa, tá? Não, mas tem a ver com a minha liberdade de expressão, não é? Nós estamos a falar das nossas liberdades. É o tema daqui, né?
Exatamente. A rua Vulgo das Cinquentinhas, que é uma rua que fica aqui no sentido da estrada Camama, Luanda Sul, depois do Jacinto Chipa, tem o Banco B, que é uma parada dos motoqueiros, para quem não sabe. Aquela rua está completamente degradada. Completamente degradada. Mas o que é caricato nisto é que há 3 empresas aí, nomeadamente a Suave, sem passar publicidade, não é? A Suave, temos a Queiroz Galvão, que por sinal é uma empresa de construção civil, e depois temos a empresa Anglobal, que é a empresa que explora, digamos, o sistema de comunicação através da colocação de antenas de telefonia móvel. Estas empresas, até há pouco tempo, eu particularmente achava que não cumpriam com a sua responsabilidade social, na medida em que estão nesta via, nesta rua, e a rua está a degradar-se, mas não fazem nada. Só que infelizmente ontem, na conversa com determinados vizinhos, tomei conhecimento que as empresas, na verdade, há muito que tentam fazer alguma coisa, mas por causa do interesse, a administração impede-os. Tanto é que, em tempos, a empresa Queiroz Galvão e a empresa Anglobal tentaram fazer uma intervenção ao longo da rua e foram multadas pela administração, porque a administração entende que deve ser a administração a intervir, mas o facto é que a administração não intervém e a rua está completamente degradada. Queria convidar a comunicação social, no geral, está a ouvir, desde a Rádio Despertar, a Rádio Viana e até mesmo a TPA, se puderem. Vão lá, por favor, façam uma reportagem e aquilo enquadra-se no âmbito do PIM. Se a administração não permite que as empresas façam no âmbito da sua responsabilidade social, então pelo menos que a administração o fizesse. Não o faz por quê? Porque certamente estão a constituir empresas ou grupo aéreo intervir depois de tiverem dividendos, o que é mau. Desculpa, muito obrigado. O mesmo se estende a esta rua onde está a Despertar, daí das Gembas até o Zão. Olha, muito obrigado.